Ansiedade relacionada à saúde, o medo silencioso de estar doente. Entendendo a ansiedade relacionada à saúde. A ansiedade relacionada à saúde é um transtorno caracterizado por um medo persistente e irracional de estar com uma doença grave, mesmo na ausência de sinais médicos que sustentem essa crença. Pessoas com esse quadro vivem em alerta constante, interpretando variações normais do corpo como indicadores de doenças letais. Embora todos possamos nos preocupar ocasionalmente com a saúde, quem sofre dessa condição vive um sofrimento contínuo, muitas vezes incapacitante, que afeta a qualidade de vida, os relacionamentos e o funcionamento profissional. Esse tipo de ansiedade foi anteriormente classificado como hipocondria, mas hoje se encaixa, segundo o DSM-5, em 2 diagnósticos possíveis. Transtorno de sintomas somáticos, quando há sintomas reais, mas interpretados de forma disfuncional. Transtorno de ansiedade de doença, quando não há sintomas físicos relevantes, mas o medo de adoecer domina o pensamento. O ciclo da ansiedade relacionada à saúde. O funcionamento desse transtorno pode ser descrito por um ciclo cognitivo-comportamental disfuncional, baseado em 4 etapas. 1. Percepção de um sinal corporal neutro ou normal. Exemplo: dor de cabeça leve, batimento cardíaco acelerado, nódulo benigno na pele. 2. Interpretação catastrófica. Exemplo: essa dor deve ser um tumor, isso é sinal de infarto, tem uma doença rara que os médicos ainda não descobriram. 3. Comportamentos de segurança ou evitativos. Checagem corporal obsessiva, visitas repetidas ao médico, pesquisas em sites médicos, cibercondria, evitação de hospitais, notícias, séries médicas, exames. 4. Alívio temporário seguido de aumento da ansiedade. Mesmo após exames normais, a dúvida retorna: e se estiverem errados? Será que o exame pegou tudo? Mantendo o ciclo ativo. Fatores que contribuem para o surgimento da ansiedade relacionada à saúde. Histórico de traumas ou perdas. Muitas vezes, o paciente desenvolve o quadro após ter perdido alguém repentinamente por uma doença grave, vivenciado hospitalizações intensas, assistido a um ente querido com sofrimento físico prolongado. Essas experiências podem gerar a crença de que qualquer sintoma pode ser um prenúncio de algo fatal. Modelos familiares e crenças aprendidas. Pessoas que cresceram em lares superprotetores ou com histórico de doenças graves tendem a associar o corpo a riscos constantes, desenvolvendo crenças como: o corpo é frágil e traiçoeiro, se algo pode dar errado, vai dar. Estilo cognitivo catastrófico. Indivíduos com baixa tolerância à incerteza, hipervigilância corporal e tendência a supervalorizar pensamentos negativos têm maior predisposição a esse tipo de ansiedade. Exposição massiva à informação. A internet potencializou a ansiedade com sua avalanche de dados. A chamada cibercondria ocorre quando a pessoa busca alívio em pesquisas sobre saúde, mas termina mais ansiosa ao se identificar com condições graves. Sintomas e impactos na vida do paciente. A ansiedade relacionada à saúde pode manifestar sintomas físicos reais induzidos pela própria ansiedade, como palpitações, dores de cabeça, náuseas, tontura, formigamentos, dificuldade para respirar, sensação de aperto no peito. Além disso, afeta diversas áreas da vida. Trabalho, baixa produtividade, afastamentos, dificuldade de concentração. Relacionamentos, conflito com familiares, dependência emocional para buscar garantias. Saúde física, exames desnecessários, uso excessivo de medicamentos, consultas frequentes. Como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, trata a ansiedade relacionada à saúde. A terapia cognitivo-comportamental é a abordagem mais eficaz, baseada em protocolos validados cientificamente. O objetivo é quebrar o ciclo disfuncional de medo, interpretação distorcida e comportamentos de segurança. Psicoeducação. Ensinar como a ansiedade atua no corpo, mostrar a diferença entre sintomas benignos e doenças graves, explicar como a mente interpreta sensações normais como perigosas. Reestruturação cognitiva. Identificar pensamentos automáticos catastróficos, desafiar crenças disfuncionais sobre saúde,
corpo e morte, substituir por pensamentos mais funcionais e equilibrados. A dor que sinto já apareceu antes e sempre passou. Não significa algo grave. Exposição interoceptiva. Expor o paciente, de forma segura, a sensações temidas. Exemplo, já aumento dos batimentos para que ele aprenda que essas reações não indicam perigo. Prevenção de resposta. Reduzir comportamentos de segurança como buscar exames ou consultar médicos em excesso, treinar o paciente para suportar a incerteza sem buscar alívio imediato. Exploração das experiências traumáticas. Trabalhar os significados emocionais da perda de entes queridos ou experiências médicas difíceis. Reformular crenças como: se aconteceu com eles, vai acontecer comigo também. Mindfulness e aceitação. Ensinar o paciente a observar o corpo sem julgamento, focando no presente e reduzindo a reatividade aos sintomas. Ansiedade relacionada à saúde é sinal de fraqueza? Absolutamente não. Esse transtorno é um mecanismo protetivo que deu errado, baseado em experiências, emoções e interpretações que, em algum momento, fizeram sentido para o cérebro. A TCC ajuda o paciente a reconstruir essa relação com o corpo e com a saúde, sem medo ou sofrimento desnecessário. Saúde não é ausência de medo, mas liberdade diante dele. Viver bem não é eliminar todo medo, mas desenvolver a confiança de que você pode lidar com o que vier. A ansiedade relacionada à saúde não é frescura, exagero ou fraqueza, é um sofrimento real, com base emocional legítima, e com tratamento eficaz. Se você se reconhece nesse padrão ou conhece alguém que vive preso nesse ciclo de medo, saiba que é possível recuperar o equilíbrio, confiar no próprio corpo e voltar a viver com leveza. Se o medo de estar doente te impede de viver com tranquilidade, é hora de buscar ajuda especializada. Agende sua sessão de avaliação psicológica e descubra como a TCC pode transformar sua relação com o corpo e com a vida. Perguntas frequentes sobre ansiedade relacionada à saúde. Ansiedade relacionada à saúde é perigosa? Não é perigosa fisicamente, mas pode causar sofrimento emocional intenso, consumo excessivo de recursos médicos e isolamento social. Com tratamento, é totalmente manejável. Como diferenciar ansiedade de sintomas reais de doença? A diferença central está na interpretação dos sintomas. Pessoas com ansiedade de saúde costumam ter múltiplos exames normais, mas continuam preocupadas. No entanto, nunca se deve negligenciar sintomas. O ideal é avaliar com um profissional e, depois de descartado o risco, tratar a ansiedade. Qual a diferença entre hipocondria e ansiedade de doença? Hipocondria é um termo antigo. O DSM-5 separou em dois transtornos: ansiedade de doença, sem sintomas relevantes, e transtorno de sintomas somáticos, com sintomas, mas com interpretação distorcida e sofrimento desproporcional. É possível conviver com incerteza sem sofrer? Sim, e esse é um dos focos centrais do tratamento. A vida envolve incertezas. A TCC ajuda o paciente a construir uma relação mais realista e tolerante com a vulnerabilidade da existência. A ansiedade relacionada à saúde pode desaparecer sozinha? É improvável que desapareça sem intervenção, pois o próprio ciclo de busca por alívio reforça o problema. O tratamento ajuda a romper esse padrão de forma duradoura.